Ora, viva, meus senhores e minhas senhoras, sejam bem-vindos a mais um Negócio Mistério. Aqui estou eu, Humberto Ferreira, com o Vasco Sousa. Olá, Vasco, estás Olá, bom? Humberto. Cá estamos prontos para mais um Negócio episódio, voltar ao passado. Sabes porque é que vim assim vestido? Porque estás de branco, não é? Gosto da tua perspicácia. Vamos falar do... eu devia estar desse lado, Porquê? para estar do lado esquerdo. Exato, como o branco. o branco. Sim, estavas Não, de branco e do lado E esquerdo. do lado esquerdo. Não pensamos nisso. Estamos a falar de um dos mais emblemáticos defesas esquerdos que passaram pelo futebol português, um dos mais emblemáticos defesas esquerdos do futebol brasileiro, e que figura ainda no melhor 11 da história do Futebol Clube do Porto. É isso mesmo. Para muitos é considerado O melhor o defesa melhor esquerdo. lateral esquerdo da história do Porto. E pensarmos que o Porto muito recentemente teve, por exemplo, Alex Telles, que foi um defesa esquerdo que apaixonou muito Mas os também esta portistas. eleição do melhor 11 do Porto, o Alex Telles ainda não tinha passado pelo Porto. Atenção, não estou a dizer que o Alex Telles é melhor que o branco. Mas quero saber a tua opinião. Eu já apanhei o branco, a ver o branco na reta final da carreira. Certo. E era mais falado pelos livros, pela potência de remate, que propriamente o futebol em si. Ou seja, não tenho uma ideia clara do potencial do branco enquanto jogador completo. Mas toda a gente que o viu considera o branco um melhor jogador e mais completo que o Alex Telles. Mas na história do Porto, se calhar o Alex Telles é mais importante, até pelos golos que marcou, pelas assistências, até pela forma como facilmente se identificou. É um desafio que eu lanço aqui para os nossos ouvintes e seguidores poderem responder na caixa de comentários qual deles é que vocês acham que é o melhor. E lá está, quando nós falamos aqui de melhor, mas eu não tem acho que ser necessariamente o melhor jogador, é mais importante para o clube. o também. clube. Eu acho que nessa perspectiva o Alex Telles acaba por ser mais importante. Mas se pensares, por exemplo, ok, que há mais jogadores, há outro tipo de abertura na própria competição, é diferente. Mas o branco vai a um campeonato do mundo como jogador do Futebol Clube do Porto. Sim, sem dúvida. E ele foi a 3 fases finais foi a mundiais. 3 mundiais consecutivos pelo Brasil. É algo, eu não sei se está ao alcance de quanto. São poucos, não são? São poucos. Tens de me perguntar ao teu vizinho Cláudio. Tens o Roberto Carlos, foi a 3 mundiais. Estou a falar de laterais Certo? esquerdos. Laterais esquerdos, sim. O Marcelo não. O Marcelo também não conseguiu isso. Talvez o Nilton Santos, já assim mais para trás, na década de 60 talvez tenha estado. E o Júnior. Tu és uma máquina. Sim, o Júnior esteve ali na década de 80, mas eu não, Sabes mesmo assim eu não tenho a certeza que tenha estado em 3 mundiais. Deve estar, porque imagina, o branco, eu tinha esta pergunta para te fazer e tu de repente fazes a resposta, sem te fazer a pergunta. Que é o quarto lateral esquerdo com mais jogos. Eu sei tudo e tu não sabes nada. É o Roberto Carlos, é o Nilton Santos e... quem é o outro? Acabaste de dizer há o bocado. Júnior, claro. É isso. Incrível. Só isso mostra a importância que o branco tem na história do futebol brasileiro e se calhar nós cá em Portugal não temos tanta essa noção valorizamos o branco ter passado em Portugal, mas achamos que o branco no Brasil era mais um, mas não, o branco a carreira dele mostra, principalmente na seleção, são mais de 70 jogos pela seleção brasileira. Cláudio Ibrahim Vaz Leal. Quais foram os números dele no Porto? Os números, eu pensava até a falar do número da camisola, mas que na altura nem havia. Na altura não havia. Seria o 5, possivelmente. Ou um guarda-redes, o 2 defesa direito, 3 e 4 centrais, 5 defesa esquerda. Portanto, ele no Porto faz 80 jogos e marca 12 golos. Nós na altura ainda não conseguimos recuperar as assistências, por isso não temos o número de assistências dele. Vais ter que ver os vídeos. É verdade. O branco sempre foi considerado um bom defesa, ou seja, aqui não estamos a falar do lateral, estamos a falar do defesa que sabe defender, mas acima de tudo o branco era conhecido pelo pontapé canhão. Ele era especialista em lances de bola parada, principalmente livros diretos, mas não só em livros diretos, muitas vezes ele arriscava o remate de fora da área, que lhe permitiu vários golos, mesmo na seleção brasileira. Ele considera um dos melhores golos que marcou com a camisola do Porto ter sido contra o Farense, dessa forma. Isso já não me recordo. Nesta altura eu ainda não ligava muito ao futebol. Embora o gol que ele mais goste tenha sido marcado ao Ivkovic, livre direto. No Sporting Porto. Esse gol eu tenho a ideia de já ter visto alguns no YouTube. É engraçado, já viste? É a par do André Cruz, mais um defesa, pé esquerdo. É isso. Para todo livres.
E ao falar do André Cruz, nós já tínhamos falado que o André Cruz ganhou 2 campeonatos pelo Porto, o Branco só ganha... Não, pelo Sporting. Pelo Porto, pelo Sporting. O Branco no Porto só ganha um campeonato e ele chega em 88, 89. Se ele é campeão do mundo? Se é campeão do mundo, posteriormente. Sim, posteriormente, sim. Ou seja, ele Certo. chega ao Porto, ele já tinha sido campeão brasileiro no Fluminense, quando Certo. ele começou a brilhar. Já tinha sido titular no Mundial de 86, nós até já falamos do Mundial de 86 não falamos Não. do Serginho Chulapa, Que é falamos... 82. É o Casagrande. Exatamente, do Casagrande, é isso mesmo, falamos desse Mundial. O Branco foi titular indiscutível nesse Brasil de 86. Brasil do Tela Santana. Exatamente. Depois ele ainda joga em Itália e joga no Brescia. Ele é contratado para o Brescia. E o incrível é que o Brescia é 10ª divisão, joga na Série B e o Branco continua, estamos a falar do titular da seleção brasileira, a jogar lá. continua a jogar na Série B italiana. Na altura o futebol italiano era conhecido por isso, tinha sempre excelentes jogadores estrangeiros e mesmo equipas da 2ª divisão. E o Brescia normalmente é o grande exemplo, passou por lá, por exemplo, o Agi, equipas mesmo da 2ª divisão tinham grandes nomes e o Branco ainda continua mais um ano no Eu tenho Brescia. eu tenho uma caderneta do futebol italiano da época 93, 94, que tem o Stefan Effenberg, mas essa na Fiorentina Fiorentina. é uma Fiorentina fora de comum, não é? Tem o Batistuta também, Sim, tem, sim. na 2ª divisão. Na 2ª divisão, pois, eu lembro que o Batistuta vai ao Mundial 94 com a Fiorentina na 2ª divisão, é incrível. O Batistuta e Effenberg. E Effenberg. Eu lembro do Effenberg na Fiorentina, não tinha certeza se estava na Série A ou na B. Mas portanto, depois de 2 anos em Itália, na cima estava a jogar na 2ª divisão, o Branco assina pelo Porto. Estamos a falar de um Porto que começa ali um processo de renovação da equipa, tinha sido campeão da Europa em 87. Certo. O Branco ainda joga com o Augusto Inácio, que tinha sido titular em 87, mas já está em final de carreira, acho que até a última época do Inácio como jogador, e o Branco ganha a titularidade. No fundo o Inácio começa-lhe ali a passar os ensinamentos e o Branco começa a ser o titular. A estreia do Branco, ainda com o Quinito como treinador, Verdade. num jogo que não sabia na altura, mas que acaba por ficar na história, porque é contra o Vitória, é um jogo que ficou 1-1 e quando se estreia... Ficou 0-0? Ficou 1-1. Ficou 1-1. E a estreia do Vítor Bahia como jogador do Futebol Clube Porto. As coisas que tu sabes. Eu não sabia isso, mas vi a ficha da estreia dele e lembro-me que tinha lá o Vítor Bahia. Eu sei que o Bahia se estreou no jogo contra o Vitória e foi esse jogo. Ou seja, no mesmo jogo, Aqui temos. o Porto estreia Branco e Vítor Bahia. E o Rui Águas, não? Para já não devia ser estreia. Só falar mesmo o primeiro jogo, porque isto já não é na primeira jornada. Isto Certo. é a quarta, quinta. Quarta jornada. Quarta jornada. Ou seja, no mesmo jogo o Porto tem, e até pensando no tal melhor 11 que tu falaste da história do Porto, então, tem logo, dois jogadores. tem logo ali 2 jogadores. Aí, estamos a falar em estreia, porque ainda tem o João Pinto, que também é Certo. considerado o melhor lateral direito, e tem ali o André e o Madjer, que também, eu acho que o André está como melhor médio defensivo nessa equipa, e o Madjer também tem, também já falamos do Madjer, já falamos do Madjer. Não falamos do falamos. Madger. Nunca falamos do Madger. Agora comecei a falar. Falamos agora. E esta é uma temporada difícil para o Porto. É uma época em que o Porto vem de ter ganho o campeonato, a taça intercontinental, a Supertaça Europeia com o Ivic. O Ivic sai, chega o Quinito, e principalmente o arranque de temporada é desastroso. O Porto perde muitos pontos, é eliminado da Liga dos Campeões, na altura Taça dos Campeões pelo PSV, perdendo 5-0 em Eindhoven. E o Quinito acaba por sair, regressa o Arthur Jorge, mas a equipa já está muito atrás do Benfica, não consegue ser campeão, mas o Arthur Jorge começa aí a identificar os jogadores que quer continuar para o futuro. Aí sim há uma revolução entre os jogadores que foram campeões da Europa, vários começam ou a sair ou a perder espaço, e o Branco é campeão pelo Porto em 89-90, e no final dessa temporada, titular na seleção brasileira que vai ao Campeonato do Mundo, que só vai aos oitavos de final. É conhecida a história do Branco nesse Mundial. Era essa a história que ia dizer. A história mais conhecida do Branco nesse Mundial é que no jogo contra a Argentina, nos oitavos de final. dos oitavos de final, ele está com sede e pede água ao banco argentino. E o Banco da Argentina dá-lhe uma água e ele a partir dali... Mas começa a ficar assim sonolento, desconcentrado. O Maradona anos mais tarde disse que a água tinha tranquilizantes. E portanto...
Portanto, o branco ficou ali mais tranquilinho a ver. Exatamente. É engraçado que hoje em dia vemos isso acontecer. Sim. E Ninguém desconfia. E na altura também ninguém desconfiou Claro. que alguma coisa pudesse estar a acontecer. mas será que já era propositado? Tendo em conta que era uma Argentina-Brasil. E Eh, essa Argentina ainda por cima, tinha o Maradona, ok, mas era uma Argentina. não era, mas era uma Argentina era a Argentina do Maradona a jogar em Itália Sim, com o Maradona a sim, ser sim. a figura. Mas a qualidade era já não no era Nápoles. tanta como a de 86, nem tanto como até de 94. Mas ainda vai à final. Ainda vai à final, mas o futebol era sofrível. E acho que a maior parte dos argentinos sabia que aquela equipa tinha o talento do Maradona, tinha, por exemplo, o Caniggia, que nós já Sim, falamos, mas que faltava ali mais qualquer coisa e acho que a Argentina também jogava muito com... Mas também aquele Com essas Brasil, questões mais mas também aquele psicológicas. Brasil não era grande coisa. mas tinha também... Toda a gente acha Sim. que a seleção de 90 não é boa, mas depois começas a ver 1-1 e até uma seleção... Sim, Careca. Só que se calhar Branco. estão alguns jogadores, acho que o Romário é esse Mundial, mas não chega a jogar, ou é o Bebeto, mas eu tenho a ideia do Romário. Ou seja, também tem ali vários jogadores que ainda estão a aparecer, ainda não são os craques que vieram a ser depois. E há o trauma que é a pior prestação de sempre. Brasil. Uma das. Das. Em 66 é pior, que não passa da fase de grupos. Em 90 é eliminar nos oitavos de final e isso ficou na cabeça de todos os brasileiros, mas não era uma seleção assim tão frágil. E não sei só uma vez, aliás, se viste esse jogo, ou o resumo, Sim. e o Brasil tira tipo 3 bolas ao poste, é quase um massacre do Brasil. Mas a Argentina marca com aquela jogada do Maradona e passo para o Caniggia. Mas durante os 90 minutos o Brasil foi superior à Argentina, mas aqui ganha quem marca golos. Não é? Mas o Branco não foi, no fundo, encostado porque acabar por ir depois ao Mundial 94. É isso. Ele já não é titular indiscutível. Sim, É ele o começa- Jorginho, não é? O Leonardo. Leonardo, Jorginho desculpa, era o lateral direito. o lado direito. O Leonardo, que ainda estava a surgir, e depois nós lembramos mais do Leonardo como médio, não é? Eu gostava muito desse Leonardo da defesa esquerda. Eu já não me recordo tanto, eu lembro desse Mas Mundial. recordo-me bastante bem do Lembro mais do apesar de Leonardo ter do tocado. Paris Saint-Germain, Milan a jogar Sim, mais no meio mais campo. na frente. É isso. E ele, o Branco fica ligado de forma direta a este Campeonato do Mundo, Sem dúvida. ao jogo contra a Holanda, Contra a Holanda nos quartos de final. 3-2, e ele marca o gol de livre. Um golaço de livre. É a identificação do Branco que está ali isso, naquilo. É isso. O mesmo que teve no Porto, com muitos golos marcados, Sim. muitos golos, alguns Sim. marcados de livre direto, o que eram muitos para um defesa esquerdo. É isso, Estamos ele era muito famoso precisamente pelos livros diretos. Mas nesse Mundial 94, o Leonardo até estava a ser, não só um dos melhores jogadores do Brasil, mas até uma das revelações do torneio. O Leonardo ainda não era, estamos a falar de uma altura pré-internet, ou seja, não tínhamos tanto conhecimento. Sim. O Leonardo, penso que ainda jogava no São Paulo, acho que ainda não jogava na Europa. E pouca gente até o conhecia e ele estava a jogar muito bem, mas depois, no jogo contra os Estados Unidos, há aquela célebre cotovelada no Tabo Ramos, eu lembro perfeitamente Verdade. do Tabo Ramos a sangrar, e o Leonardo vê logo o cartão vermelho direto e fica excluído de todo o Mundial. A FIFA excluiu, suspendeu e ele não jogou mais até a final do torneio, ou seja, o Branco a partir daí ganhou a titularidade. Ele jogava no São Paulo e saiu Para para o o Japão. É isso, para o Japão, é verdade. Agora está-me a lembrar de se falar no Japão. E o Branco ganha então a titularidade. Curiosamente, a estreia dele nesse Mundial é Sim. contra a Holanda e ele marca aquele golaço de livre. Ele faz um golo e uma assistência neste jogo. Quem não viu esse golo, recomendo que vá ver. É um livre incrível e num dos melhores jogos desse Mundial. Teve grandes jogos, mas esse foi um dos melhores. O Brasil está ao intervalo, está 0-0 e até tipo, ai que seca. Exatamente. Depois a segunda parte é espetacular. O Brasil faz 2-0 e parece ter tudo encaminhado. A Holanda empata 2-2 e lembro que nessa altura olhava-se para os jogadores brasileiros e percebia-se Não vai dar mais. o medo do género. Nós conseguimos, Sim. o mais difícil foi chegar ao 2-0, agora empatamos e a Holanda está mais por cima e de repente há um livre e o Branco marca um golaço espetacular. O Brasil acaba por ser campeão no mundo. O Branco ainda joga mais uma ou outra vez pela seleção brasileira, mas Sim, e ele joga o resto do Mundial todo. é isso. Mas estou a falar pós-mundial. Ele é titular no Mundial 94, depois ainda faz alguns jogos pela seleção, mas já estava na reta final da carreira. O curioso desta carreira do Branco e do Branco no Futebol Clube do Porto, também aqui desta presença na seleção brasileira, é que ele passa pelo meio de ideologias tão diferentes como a de Tela Santana e o seu estilo de jogo, Sebastião Lazzaroni no Mundial 90, depois Carlos Alberto Parreira em 94. Ou seja, a qualidade do Branco era muita, tinha que ser, para adaptava-se passar- a várias filosofias. passar por tanta gente
estar a jogar, ele fala de que ele vem para o Porto porque o Brescia, ele sentiu-se enganado. Sentiu-se enganado. Ele sai do Fluminense para o Brescia com a certeza de que eu vou ser campeão da Série A italiana. Ele achava que ia ser campeão no Foi o que Brescia. lhe prometeram. Que o Brescia ia construir uma equipa para ser campeão da Série A E italiana. chega lá e desce logo divisão. Exatamente. E ele diz, sentiu-se tão desiludido e depois então vem para o Futebol Clube do Porto pela mão do Luciano D'Onofrio, que nós aqui também já falamos várias vezes. Era um empresário Sim, da sim, moda sim, nesta sim, altura. sim. Ele traz o Rodom para o Benfica, se não me engano, Sim, o D'Onofrio. que nós chegamos a falar já do Perradome, acho que falaste No Luciano D'Onofrio. É um empresário muito ligado ao futebol sim, português sim, e este tipo de mercados. E ele traz o Branco para o Futebol Clube do Porto e o Branco contou também que quando sai do Futebol Clube do Porto novamente para a Itália para jogar no Génova, que viu o Arthur Jorge a chorar. Porque quando lhe foi dizer, ele disse que de alguma forma tinha pena por ir embora, mas era muito dinheiro que ia ganhar e muito dinheiro que o Porto ia receber. Eu não me lembro da altura porque é que o Branco saiu, ou seja, se foi só uma oportunidade de negócio É uma oportunidade e de ele ainda negócio. era titular no Porto, não é? É uma oportunidade de negócio que acontece para todas as partes. Pois, E o mas Branco- realmente o Arthur Jorge vai ter ficado desiludido porque as opções, com todo o respeito para esses jogadores, mas não eram o Branco. Tinha Claro. o Vulk, que era aquele defesa Sim, sim. checoslovaco, o Paulo Pereira, que era... Um nome completo sem vogais. Exato. Vulk, RLK. Tinha o Paulo Pereira, que podia jogar em todas Sim, as posições da da defesa, defesa. mas não era também um extraordinário jogador, e o Bandeirinha, que também era ali aquele polivalente, que no fundo tapava buracos, mas nenhum deles tinha a qualidade Do do Branco. Branco. Ou seja, o Porto perde, ele sai ali a meio de época, Meio se da calhar época. até antes, não é? Sim. Claro que foi uma grande perda, e ele no Génova também ainda tem bons momentos. Sim, Ele, sim. no Génova consegue um quarto lugar, incrível para uma equipa como o Génova, com o Securavia, que nós já Já falamos. falamos aqui, eles foram colegas de equipa, e consegue em 91, 92 chegar aos quartos final, meias finais da Taça UEFA. É É espetacular. espetacular. E ele fica marcado porque o Genoa elimina o Liverpool na eliminatória anterior. São outros tempos, nunca na vida atualmente o Genoa eliminaria, acho É eu, futebol? o Liverpool. É futebol. E o Branco marca um dos golos nessa eliminatória, célebre, provavelmente uma das maiores vitórias da história do Genoa nas competições europeias, é essa contra o Liverpool, e o Branco também está lá. Branco. Provavelmente não vi o golo, mas vou arriscar que foi ou um livre livre. direto ou um pontapé Um forte fora da área. Fora da área. Branco, um bonacheirão bem disposto, que imitava Arthur Jorge e que era o único que conseguia fazer com que Arthur Jorge sorrisse. Sempre foi assim, tinha aquela área Sisudo e fechado. sério, sim. E que tem, esta é da Algibeira, tu não vais saber, Então é da Algibeira e eu não vou saber, né? mas já tiro, pode ser que descubras qual é que era um dos pratos prediletos de Branco em Portugal. Bem, ele jogou no Porto, eu vou arriscar a francesinha, mas Não, provavelmente não. Tripas também não. arroz de cabidela na praia de Mindelo. Não lhe gabo o gosto, que eu não gosto. É assim? Mas eu gostava de comer, então. Não? Gostava. Aliás, quando diz isso, ele diz mesmo, por isso é que agora estou gordo. Pois, acredito. Branco, um defesa esquerdo, pontapé canhão, literalmente. Portanto, para a malta nova que está a ouvir isto pela primeira vez e não faz ideia de quem é que estamos a falar, Vejam vídeos no YouTube, que vale a pena. porque vale a pena. Mas só depois de verem este programa até ao fim, Exato. subscreverem o canal, comentarem, darem o like no vídeo, porque nós agradecemos, não é, Vasco? Claro E que já sim. agora digam quem querem que a gente fale para a próxima semana. Sim. Para a próxima ou para a seguinte, mandem aí sugestões, porque vamos trazer gente. E no próximo episódio, não digam para o próximo porque já vamos deixar aqui uma pista. Vamos lá para baixo, para o Algarve. É verdade. Para quem será? Para quem será? Até para a semana. Até para a semana.